Se você pudesse ter um script, um roteiro de vendas consultivas para você vender naquele 1 a 1 seus serviços ou produtos high ticket que convertesse mais de 80%, o que você faria? Bom, eu não sei você, mas eu ficaria muito feliz porque nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você esse roteiro que eu utilizo aqui nas minhas calls de vendas para fechar, para negociar serviços como estrategista e copywriter, meus serviços aqui de copy. E se você souber entender, interpretar tudo que eu vou passar aqui para você, cara, não tem como, você vai conseguir fechar com mais facilidade. Primeira coisa, eu quero que você entenda que isso aqui não é um roteiro mágico, não é um milagre. Eu quero que você entenda que isso aqui é um raciocínio lógico, é um roteiro estratégico para que você tenha mais facilidade em negociar e fechar contratos com os seus clientes. Não é uma coisa que você vai pegar e vai falar assim, não, eu vou fazer e vou começar a vender. Não. É um roteiro, sim, que eu utilizo, que é o que mais tem feito eu fechar aqui. Mas existe um outro processo que é feito antes. Isso aqui eu expliquei em uma outra aula aqui no canal, em que eu falo sobre prospecção e vendas. Mas aqui o foco vai ser te ensinar a conduzir uma reunião de vendas para chegar no final da reunião, você fazer o seu pitch e ter um projeto, um contrato assinado com o seu cliente. O negócio aqui é você desenvolver a forma como você vai abordar, vai negociar com o cliente. Fechou? Então vamos lá. Para não prolongar muito a aula, porque esse vídeo aqui ele já vai ser um pouco extenso, porque eu preciso explicar nos mínimos detalhes, mas esse roteiro ele foi baseado em vários testes, em várias reuniões de vendas que eu já fiz e fui mapeando a melhor estrutura, o melhor formato, as melhores formas para você conduzir a reunião para chegar naquela melhor resposta que a gente pode ter no final de uma reunião, que é um sim e o Pix chegando na nossa conta. Mas antes, eu quero que você lembre-se de uma coisa. Numa reunião você tem que falar pouco e ouvir muito. Você tem que dominar a conversa através de perguntas interessantes. Você tem que demonstrar empolgação, isso é essencial numa reunião de vendas. Você tem que fazer a pessoa se sentir bem. Então, não entra para a reunião travado, não. Relaxa, solta, como se você estivesse batendo um papo com um amigo num boteco. Seja seguro, não cedendo ao silêncio e não abrindo formas de pagamento alternativas antes da hora. Eu vou explicar isso aqui mais para o finalzinho, a parte final do roteiro. Ser calmo, ir de boa nas partes mais tensas de toda a conversa. Com formas de pagamento e fechamento, por exemplo, você tem que ir de boa, você tem que ir tranquilo, não fique tenso. E o que eu sempre falo aqui com os meus alunos, seja você mesmo com estratégia. Seja autêntico numa reunião de vendas. As pessoas já sabem que é uma reunião de vendas. Se essa reunião for tensa demais, se você ficar com medo demais, tenso demais, pode piorar a situação e o cliente percebe. Então isso aqui é só um ponto que eu quero fazer você refletir antes da gente falar do roteiro em si, tá? Então vamos lá para o roteiro. Eu vou dividir ele aqui em duas partes. Vai ser uma parte de introdução até o diagnóstico e aí depois eu vou falar da outra parte que já vai encaminhar para o fechamento, para oferta e fechamento. Então, primeira coisa, você vai começar a reunião de vendas com uma introdução. Claro, isso é óbvio, mas não é qualquer introdução. Então o foco aqui dessa introdução é você realinhar as expectativas com o cliente. Você vai se apresentar, se for o caso, você vai dar uma mini carteirada ali. Se o cliente ainda não te conhece, se não deu tempo de você se apresentar de uma forma mais profunda para o cliente numa abordagem, quando você estiver prospectando, você dá uma mini carteirada aqui rápida para que você tenha o interesse da pessoa no começo ali da reunião, da call de vendas. Então é ser uma introdução interessante. Você tem que chamar. A ideia é você ter a atenção da pessoa naquele momento. Então você vai falar: oi fulano, a gente conversou, bateu um papo, marcou aquela reunião, você lembra, tal. Muito prazer, sou fulano de tal. E você se apresenta rapidamente, fala qual que é o propósito, qual que é o objetivo daquela reunião. Deixa bem claro já nos primeiros segundos ali, para você ter a atenção da pessoa, e aí você vai passar para o próximo passo, que é a empatia.
A empatia nada mais é do que você ouvir a pessoa e fazer perguntas interessantes, como eu falei, estratégicas, mas para você se tornar um amigo, passar confiança para o cliente, você tem que fazer algumas perguntas meio que aleatórias mesmo, perguntas sobre o dia. Cara, observa, faça rapport, observa se o cliente está usando algum relógio, olha o fundo, tenta captar alguma coisa que você possa incluir na conversa para que você gere aquela conexão. Então você vai ouvir a pessoa, vai fazer algumas perguntas e a intenção aqui é você ficar à vontade e deixar a pessoa ficar à vontade também, é virar um amigo. Isso é vendas consultivas, isso é uma call de vendas eficaz. Se você entrar na reunião engessado só pensando em seguir um roteiro ou script, você vai cagar e vai dar errado. Uma boa call de vendas começa com você mostrando empatia e se tornando amigo do cliente. Você tem que mostrar que você realmente é uma pessoa que está interessada em resolver o problema dele e não simplesmente só vender ele para ele não. Então, fez a introdução, já começa a conversar com ele, a puxar alguns assuntos que não tem tanto a ver assim com o assunto da reunião, só para se soltar, para fazer o cliente se sentir bem, para você se sentir à vontade também, e a reunião você vai ver que ela vai fluir com muito mais naturalidade, o cliente vai sentir mais confiança em você e mais segurança para prosseguir na conversa. Depois você vai passar por terceiro passo, que aí sim você vai fazer perguntas mais estratégicas. Eu chamo essa etapa de dores e problemas. Você vai fazer perguntas mais pragmáticas sobre dores, desafios, problemas, sonhos, metas que ele tem. O objetivo central aqui dessa etapa do roteiro é você descobrir o que mais é importante para o cliente. Então, onde o calo aperta, ou deixar o cliente entrar em contato com as suas próprias dores e os seus desejos. Dei um exemplo, eu dou muito esse exemplo porque ele traz muita clareza. Por exemplo, se você for um corretor de imóveis, se você vier para mim tentando me vender um imóvel, tentando mostrar que a casa é bonita, que ela tem inúmeros quartos, que ela tem suíte, que ela tem não sei o que, e ela é toda não sei o que. Aqui você já me perdeu como cliente, porque isso não é aquele desejo profundo, interno. Tem muita gente que vende imóvel, por exemplo, pensando só no trazer segurança para a família, ter uma casa própria, o sonho da casa própria. E esses não são os únicos sonhos que os clientes têm. Então eu, por exemplo, eu compraria uma casa nova desde que ela realizasse o meu maior desejo, o mais íntimo mesmo, aquele lá emocional, profundo, que é paz. Se você vier vender uma casa para mim, você tem que provar para mim que aquele lugar é um lugar tranquilo, que é silencioso, que eu vou ouvir o canto dos pássaros, que eu vou poder sentir a brisa do vento, que eu vou ter um jardim. É ali, é isso aqui, você já me pegou. Só que você nunca vai descobrir isso se você não fizer essas perguntas. Claro que de forma estratégica, você tem que virar um amigo da pessoa e ir desenvolvendo aquela conversa para que ela abra esses sentimentos internos para você. Senão você nunca vai conseguir fazer um pitch, uma oferta que se enquadre naquilo. Eu gosto muito de falar e eu sempre bato na tecla que vendas não tem como ser padronizado. O roteiro é só para você ter uma estratégia, uma estrutura do que você vai seguir na conversa, mas toda a negociação, toda a conversa, ela tem que ser girando em torno do cliente, ela tem que ser personalizada. Por isso que a primeira etapa é a etapa mais importante do processo de negociação, de call de vendas, porque você vai conseguir avaliar, encontrar e descobrir qual que é o perfil do seu cliente. Qual que é as dores de fato dele, as mais íntimas, qual que é o propósito dele, por que aquilo, o que realmente vai mover ele a comprar aquilo. Muitas das vezes a gente não fecha porque as conclusões que nós tiramos do nosso cliente é equivocada. Então essa parte de dores e problemas aqui, se você entendê-la de fato, conseguir aplicar direitinho, você vai ter, 50% a mais de chance, já vai estar com um pé na frente para fechar esse contrato com o cliente. Então essa é a etapa, uma das etapas mais importantes. Depois a gente vai vir para a confirmação. O cliente falou, o cliente te deu lá de bandeja, falou para você as dores, os problemas. Mostra para ele
que você realmente escutou e que você estava interessado. E aí você repete para ele, olha fulano, só para poder confirmar, para ver se eu realmente entendi. É isso mesmo que você falou? Eu entendi bem? Aqui você vai ter mais a atenção do cliente, porque ele vai perceber que você ouviu ele de fato. Por isso que eu falei no começo aqui que uma das coisas primordiais em uma reunião de vendas é você falar menos e ouvir mais. Porque isso demonstra empatia, mostra que você realmente está interessado no cliente e não só na venda. A venda ela tem que ser uma consequência. Entenda isso. Não entra numa reunião de vendas focando na venda, foca no cliente. Então, quando você faz essa confirmação, o cliente ele vai falar, poxa, cara, ele realmente está me escutando, ele realmente quer me ajudar. E isso vai desarmar o cliente. O cliente vai falar, não, eu vou me abrir mais para esse cara, que eu acho que vale a pena, ele vai poder me ajudar. Então, essa etapa do roteiro de call de vendas, que eu chamo de confirmação, é o que vai trazer ainda mais a atenção do cliente para você, ele vai te ouvir mais. Depois disso, olha fulano, entendi, beleza, é isso mesmo que você me falou? Aí você vai passar para a etapa que eu chamo de diagnóstico. Você vai fazer um breve diagnóstico ali, uma coisa bem superficial mesmo, dos problemas, dos erros que estão causando aquelas dores dos clientes. Então, olha fulano, dentro disso que você me falou, eu percebo que o erro que está travando o seu negócio é XYZ. E esse problema ele pode ser resolvido dessa forma. Por isso que você não conseguiu resolver, porque a forma, o jeito ou essa estratégia que você aplicou está gerando esse outro problema e você não consegue resolver por causa disso. Então você vai aumentar a sua autoridade, você vai mostrar para o cliente que você entendeu de fato e que você tem aquela solução, que você entende do negócio dele. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Então nessa fase de diagnóstico, você meteu a carteirada, falou para ele, você mostrou para ele a sua autoridade, com um senso de lógica, você mostrou esperança para ele. Poxa, esse cara entendeu mesmo e eu acho que ele realmente pode resolver o meu problema. Você tem que causar isso no cliente. Você tem que fazer ele sentir isso em você. Um senso de esperança. Ele tem que ver esperança em você. Então, nessa fase de diagnóstico, você vai mostrar para ele que você entendeu, vai aumentar o nível de consciência dele no sentido de, poxa, é desse jeito que você estava fazendo, então é por isso que você não está tendo esse resultado. Você tem que fazer desse jeito, que é o XYZ do método que eu faço e que vai gerar esse resultado. Aqui você vai obter autoridade, como eu falei, vai passar um senso de lógica e esperança para o cliente. Feito isso, aí você vai para uma fase de transição. Que aí a transição nada mais é do que você fazer uma pergunta se o diagnóstico que você fez para ele naquele momento fez sentido. Então olha para o fulano. O que eu fiz aqui para você, o que eu falei aqui realmente faz sentido? Isso tudo que eu te expliquei tem a ver com o que você está vivendo hoje? Está dentro do que você imaginava? E aí ele vai te dar a resposta. Então aqui nessa fase você vai aprovar a pessoa. Você vai mostrar para ela que você realmente entendeu, que você fez um diagnóstico. Ela vai sentir aquele desejo, aquele senso de esperança e vai confirmar, não, faz sentido. Quando você tem essa palavra do cliente, aí você entra e fala, olha, nós já ajudamos várias pessoas assim com esse mesmo perfil, com esse mesmo problema que você tem, que estavam buscando XYZ e a gente pode te ajudar. Aí você faz uma pergunta que é, posso te apresentar o programa? Posso te apresentar o plano? Posso te apresentar uma proposta? Para você ter a aprovação do cliente. Por quê? Isso aqui é uma pergunta de conexão. Você está mostrando respeito para o cliente. Por quê? Se o cliente falar assim, não quero, não estou afim, você já acaba ali, já encerrou a reunião, você não perde tempo, ele também não perde. Mas se ele falar, não pode apresentar o programa, aqui você já tem a autorização dele, porque ele vai sentir que foi respeitado. Não, eu respeito seu tempo, então eu vou te perguntar, fulano, posso te apresentar? E ele vai falar, não, pode. Quando ele falar que pode, você já tem nas suas mãos, você tá vendo nitidamente que o cliente ele realmente está interessado no que você quer oferecer. Então essa etapa de transição é para captar o interesse, empolgação e permissão do cliente. Essa é a meta e ponto final. Depois a gente vai vir para o compromisso.
O compromisso nada mais é do que você pedir para a pessoa se comprometer com um sim ou um com não e nunca um talvez. Você tem que ter a palavra do cliente, porque aqui é um gatilho que a gente chama de compromisso. A gente aprende isso muito no livro Armas da Persuasão, né? Quando você faz um compromisso com a pessoa, ela já é um senso, é uma coisa inconsciente. Ela vai ter naquele senso ético dela de que, poxa, se eu já fiz o compromisso, eu não vou estar agindo com ética, eu não vou estar indo com a minha palavra, eu vou estar sendo um mau caráter. Então, quando você faz esse compromisso com a pessoa, antes dela avançar na etapa de vendas, do processo de apresentação, você meio que amarra ela nas próprias palavras dela. Ela mesma está se colocando numa condição de que, poxa, no final das contas eu preciso dar um sim para essa pessoa. Então, o compromisso é nada mais do que pedir para a pessoa fazer um compromisso com você. Você tem que obter a palavra do cliente. Então, você vai fazer assim: fulano, show de bola. Mas antes de eu te apresentar aqui essa oferta, fazer essa proposta, vamos combinar uma coisa? Porque o meu tempo é valioso, o seu tempo é valioso, e eu não quero encher linguiça, eu não quero que a gente faça tudo isso aqui e depois chegue no fim das contas a gente não tenha uma decisão. Você se compromete comigo em que após o final dessa apresentação você vai me dar um sim ou um não? E não um talvez? Eu preciso ter essa resposta. E aí você deixa ele falar. Por quê? Quando você faz essa pergunta, você desbloqueia o cliente daquelas objeções. Você deixa o cliente mais à vontade para te dar uma resposta. E aí você vai evitar dele falar: ah, eu preciso falar com meu sócio. Ah, eu preciso falar com a minha esposa. Ah, eu preciso olhar com o meu periquito ali para ver se ele aprova. Então, esses tipos de objeção que são as mais comuns, né, que faz os clientes fugirem da decisão, você vai quebrá-la aqui fazendo um compromisso com ele. Então, se ele te falar para você que vai te dar uma resposta sendo sim ou sendo não, ele já está se comprometendo em te dar uma resposta e ele não pode falar um talvez, porque senão ele vai estar indo contra a própria palavra dele. E aí depois a gente vem para confirmação, para apresentação, perdão. A apresentação, aí sim você vai apresentar a sua proposta, você vai ser aqui de forma sucinta, didática, com ênfase aos pontos que podem resolver o problema do cliente em questão. Então você não vai tentar explicar para ele: nossa, eu vou conseguir resolver isso, resolver aquilo, e nós vamos ter esse resultado, e aí nós vamos crescer assim. Não, não é isso. Você vai embolar tudo e vai se perder. Você tem que focar no problema, na dor, naquele sentimento que o cliente demonstrou para você no começo da reunião. Então, sim, você pode resolver mais do que um problema dele, mas o problema que está mais doendo, que está mais latente, aquela dor que mais faz ele agir é aquela. Então, você tem que apresentar o seu produto, apresentar o seu serviço, o seu programa, sua mentoria, seja o que for, dentro daquele problema, dentro da situação do cliente. Lembra que eu falei aqui que uma reunião de vendas, uma call de vendas tem que ser personalizada. Não tente seguir um script engessado. O roteiro é só para você ter uma estrutura para conduzir a conversa. Mas o diálogo, a negociação, a proposta, o pitch de vendas tem que ser girando em torno do cliente. E ponto final. Então essa parte de apresentação, use ali no máximo 5 minutos para você apresentar o seu programa de mentoria, consultoria, os seus serviços, high ticket, que for. Seja sucinto, didático e ênfase nos pontos que podem resolver o problema específico ali do cliente em questão que foi aberto na reunião. Fechou? Essa meta aqui da apresentação é você convencer o cliente pelo brilho nos olhos. Você tem que brilhar o olho do cliente. Você tem que fazer o cliente se empolgar, de ver que você é diferente dos demais. Esse aqui é o ponto-chave. Ele tem que ver algum diferencial. Ele tem que ver alguma coisa que, poxa, brilhou os olhos dele. Depois dessa apresentação magnífica que você vai fazer, aí sim você vem para a confirmação. Você vai fazer perguntas estratégicas. Fulano, ficou alguma dúvida? Deu para entender tudo? Qual parte te chamou mais a atenção? E isso aqui vai quebrar
muitas objeções. Ele respondendo essas perguntas aqui vai abrir um leque de oportunidades para você conseguir quebrar as objeções, contornar algumas delas e levar ele para o ponto em questão. E tem uma das perguntas que é talvez a pergunta mais poderosa que vai impulsionar ele a fechar esse contrato. É a pergunta: você sente falta de alguma coisa? É isso mesmo que você precisa? Porque muitas das vezes a gente faz a apresentação e às vezes deixa passar alguma coisa batida, a gente não vai lembrar de tudo. Ou então, naquilo que a gente apresentou para o cliente, literalmente o cliente sente falta de alguma coisa. E aí, por mais que você talvez não ofereça, você pode dar uma ajustada para entregar para o cliente. Vou dar um exemplo aqui meu como um copywriter. Eu identifiquei que talvez aí 30%, 40% das objeções que eu tenho dos clientes é a questão de garantia, de segurança, de ter um acompanhamento do profissional. Então, todas as vezes que eu perguntava para o cliente, você sente falta de alguma coisa? É isso mesmo que você precisa? E assim, na maioria esmagadora das vezes, eles sempre respondiam: qual que é a garantia? Você vai me acompanhar? Você vai ter um momento comigo para a gente analisar as métricas? Vai ter revisão? Então, quando eu oferecia o meu serviço de copy, eu entendi e falei: poxa, eu vou ter que começar a já oferecer isso aqui de cara, porque é uma das principais objeções e uma das coisas que os clientes mais desejam. Então, eu moldei o meu formato de entrega com base na necessidade do meu cliente. Então eu já chego para o cliente nas reuniões falando sobre essa parte de garantia. Olha, não, eu vou ficar com você 60 dias para a gente analisar, otimizar, para fazer o seu funil estar preparado para a ponta de escala. Então isso é um diferencial. Então quando você faz essa pergunta para o seu cliente, você vai fazer com que o cliente diga para ele mesmo que o produto é para ele. Então você está fazendo o cliente vender para ele mesmo. Olha que loucura. Então, essa pergunta é poderosa. Fulano, você sente que faltou alguma coisa? É isso mesmo que você precisa? Quando você faz essa pergunta para o cliente, você pegou ele. Aqui você ganhou ele. Porque ele vai vender o produto para ele mesmo. E aí sim a gente vem para uma apresentação financeira. Aí sim, a apresentação financeira é quando você vai apresentar o valor do produto cheio para ele e perguntar se está dentro do que ele tinha esperado. Você vai falar: olha, fulano, dentro disso tudo aqui que a gente fez, que eu te apresentei, o valor para você entrar para essa mentoria, ou o valor para a gente implementar esse funil, ou para a gente fazer essa consultoria estratégica, é de tanto, é de 5 mil. E aí você deixa ele lá, fica calado, espera. 5 mil, apresenta o valor cheio. E aí, de acordo com a resposta dele, você oferece outras formas de pagamento até ir chegando num acordo. Então, uma boa pergunta que eu gosto de fazer para o cliente é: fulano, qual seria a melhor forma de pagamento para você atualmente? Claro, você tem que analisar se a forma de pagamento que mais se encaixa para ele está dentro dos seus termos. Você não pode vender nada que esteja fora dos seus termos, do jeito que você acredita que é o melhor para você. Então, se você não consegue parcelar de 12 vezes, não parcele. Se você não gosta de vender por boleto, não venda. Claro que essa pergunta é só para entender o que está passando na cabeça do cliente. Então, quando você pergunta ele qual que é a melhor forma de pagamento para você, você está mostrando para ele que você está tendo empatia, que você está preocupando com ele, que é realmente de fato que ele entre para esse programa. Então você vai lá, falou o preço cheio, e dependendo da resposta, você pergunta para ele qual é a melhor forma de pagamento, e aí você vai até chegando num acordo com ele. E aqui tem um ponto muito importante. Se a pessoa, mesmo assim, depois de quebrar aquelas objeções, de fazer todo esse processo, ela disser que precisa pensar, não encerre a conversa. Observe, tenta fazer outras perguntas para identificar quais são as objeções que ficaram ali sem quebrar, para que você consiga passar para a próxima etapa. Então, qual que é a meta principal nessa apresentação financeira, nessa parte do roteiro? É fazer com que o cliente tome alguma decisão para o sim ou para o não, e não talvez. Lembra do compromisso? Então, o cliente, se ele está travado ali, se for por forma de pagamento ou dizer que tem que pensar,
Entenda que a objeção ela é boa. Isso mostra que o cliente está interessado. Ele só ainda não entendeu de fato ou ele está com medo. Alguma coisa está passando uma insegurança para ele. E é ali que você vai quebrar essa insegurança, fazendo outras perguntas estratégicas para tentar entender por que ele não quer avançar. Por exemplo, fulano, você lembra do nosso compromisso, do sim ou do não? Eu acredito que por você falar que vai pensar é porque você está interessado, senão você não estaria assistindo, não estaria nessa reunião comigo aqui até agora. Mas alguma coisa que eu falei aqui, talvez você não entendeu ou você ficou com alguma dúvida. Qual que é a dúvida? Como que eu posso te ajudar? Porque eu, como dono do método, eu sou o que mais pode te ajudar aqui nesse sentido. Posso tirar sua dúvida. E deixa o cliente falar. Então percebe, você tem que ser um amigo, você tem que ser um parceiro ali, mostrar que você está interessado nele e não na venda, simplesmente. Fiz essa apresentação financeira, quebrou as objeções, aí sim, fechamento. Fechou com o cliente, não diga obrigado. Você tem que falar parabéns. Você nunca vai falar obrigado quando você fecha uma venda, porque você não está ali fazendo um mero favor para o cliente. Você está resolvendo um problema dele e ele tomou uma decisão importante. Você tem que parabenizar ele pela coragem, pela tomada de decisão. Então você vai parabenizar o cliente pela decisão. E detalhe muito importante, não encerre a reunião, não fala, vou mandar para você os contratos, vou mandar para você o link de pagamento, já, etc. Não, faz isso na reunião. Fulano, parabéns pela sua decisão. Estou muito feliz para a gente estar fazendo esse projeto juntos. Já vou enviar as informações do contrato para você agora para a gente assinar. Só confirma para mim aqui então a data e o horário do pagamento e quando que você vai poder mandar esse comprovante para mim. Você pode mandar esse comprovante para mim hoje pela manhã ou hoje à noite, ou se a reunião foi um pouco ali mais para o fim da tarde, você consegue mandar esse comprovante para mim hoje à noite ou no máximo amanhã de manhã? Então, observa, você vai dar uma liberdade para o cliente, só que uma liberdade limitada. Você não vai deixar o cliente assinar o contrato quando ele achar que está com mais tempo ou quando ele tiver com tempo para te pagar. Você vai fazer isso na hora. Olha, fulano, parabéns, vou te enviar as informações do contrato e vou já te mandar o link para você fazer já a primeira parte ou já pagar no Pix, sei lá como que foi acordado na parte financeira. E aí você encerra a reunião depois disso. Outro detalhe, gere 2 compromissos com ele antes de você encerrar a call de vendas. Agende uma call de onboarding, se for aplicável ao seu modelo de negócio, se você faz isso. Agenda uma call de onboarding, porque você já vai estar com o cliente aqui, você já vai ter feito um outro compromisso com ele, para ele estar junto com você numa call de vendas. E depois, já agenda com ele uma primeira call de mentoria, por exemplo, se você for um mentor, já se aplicável. Ou se você for prestador de serviço aqui dos bastidores, né, como eu, uma call para fazer um briefing com o cliente. Então aqui você já amarra ele em 2 compromissos e aí não tem como ele voltar atrás. Se você correr o risco de perder o cliente após encerrar a reunião, você já não consegue perder ele mais porque você já fez um compromisso com ele. Então aqui parabeniza, já envia as informações de contrato para ele já ao vivo ali na reunião, manda no zap dele, confirma com ele a forma, data e horário de pagamento dentro dos seus termos, não estende demais, não deixa ele ficar livre para pagar a hora que ele quiser e já afirma com ele 2 compromissos já marcando call de onboarding ou de briefing ou já agendar a primeira call de mentoria ou consultoria com ele, se for aplicável. Beleza? Então a meta principal do fechamento aqui é criar vários pontos de compromisso com o cliente antes de você encerrar a call de vendas. Isso aqui vai fazer você explodir de vendas nas suas calls de vendas. Fechou? Então esse aqui é o meu roteiro. Passei ele aqui de uma forma bem rápida, bem direta para você entender como que funciona a lógica, para você ter uma estrutura legal para trabalhar, para fechar melhores reuniões, melhores contratos dentro das suas calls de vendas, que é o que tem acontecido comigo aqui com esse roteiro. E se você gostou desse vídeo, cara, gostou dessa apresentação, desse roteiro, deixa um like aí no vídeo, vai ajudar pra caramba, é de graça, você não paga nada.
E se você chegou aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo ou é o segundo vídeo que você já vê aqui no canal, mas não é inscrito, se inscreve no canal, cara. Aqui no canal eu falo sobre marketing, vendas, comunicação, negócios e também uma pitadinha de desenvolvimento pessoal para a gente explodir a nossa carreira, o nosso negócio aqui no digital. Se você gosta desse tipo de conteúdo e faz sentido para você, se inscreve no canal, cara. Também é de graça, você não vai pagar nada por isso. E para você não perder as novidades que forem vir no canal, não deixa de ativar o gatilho das notificações, porque toda semana vai chegar um tutorial, um conteúdo de mentoria, só que de graça para você aqui. Fechou? Eu vou apreciar aqui um cafezinho que, poxa, já deve estar geladão. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!